E vem conferir a análise do segundo episódio de House of the Dragon. E se no primeiro episódio de House of the Dragon ele foi importantíssimo para apresentar a série para as pessoas, reapresentar para quem já conhecia a série e precisava ser estabelecido para saber quem são os novos personagens, qual vai ser a nova dinâmica da série e também apresentar para pessoas novas qual era dessa série, porque pode ser que tem muita gente que nunca viu Game of Thrones, mas resolveu começar por House of the Dragon, já que se passa muitos anos antes. Então a série, o primeiro episódio da série, ele serviu exatamente para isso, para apresentar quem são os personagens principais, qual é a função de cada um dentro da história em questão de ele é irmão de quem, ele vai fazer o quê, quem é a mão do rei, quem é o rei, quem é a filha do rei, qual é o conflito principal da série, que é manter esse reino funcionando e manter os Targaryens no poder. Tanto que você pode reparar que o ritmo do primeiro episódio foi bem mais agitado, bem mais frenético do que nesse segundo. Exatamente por causa disso. Porque a função do primeiro episódio era realmente mostrar quem são os personagens e mostrar qual é o tabuleiro, qual que é a história que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora. Já nesse segundo episódio, o ritmo já é bem mais lento, a série já é bem mais cadenciada e ele para muito mais tempo para refletir sobre coisas que a série vai ter do que realmente ter aquela agitação que o primeiro episódio teve. Então, e por que isso acontece? Porque a função do segundo episódio dessa série é estabelecer quais são os principais conflitos dessa temporada. Da primeira cena à última cena desse episódio, tudo foi bem construído, bem feito, e você vê como o roteiro consegue escrever bem as viradas desse episódio para já estabelecer quem vai ter cada função dentro da história e quais são os conflitos que vão ser discutidos ao longo da temporada como um todo. Tanto que a primeira cena do episódio conversa muito bem com a última, que ele é meio que uma explicação do que é, falando que os caranguejos, né, na parte dos caranguejos e como vai ter esse conflito que o reino tem que resolver e como provavelmente o príncipe Daemon vai ter que ir lá resolver esse problema. Por que isso é importante? Porque a partir disso, ele vai conseguindo estabelecer algo que já tinha sido mencionado no primeiro episódio, mas que é muito importante deixar concreto nesse segundo, que é: o rei Viserys é um rei fraco. Ele é um rei que as pessoas não respeitam ele. Tanto pelas decisões que ele tem, como por ele não ter se mostrado em nenhum momento um rei forte. E como as pessoas veem que ele não é um rei forte? Ele é um rei que mostra que não é um rei forte porque ele não conseguiu dar um herdeiro para o trono. E seu herdeiro que nasceu no primeiro episódio acabou morrendo. Essa não é uma visão que eu tenho, uma visão que a época acaba passando. E não é só por causa disso. Você pode ver que a decisão dele colocar a Rhaenys como a próxima rainha, a próxima herdeira do Trono de Ferro, já mostra como isso gera um conflito e como dentro do pequeno conselho, como dentro dos 7 reinos e como fora dos 7 reinos, isso já acaba gerando um conflito. Tanto que ele menciona que Pentos já começa a analisar um ataque aos 7 reinos e ao Trono de Ferro, não é um lugar confiável, o rei fala, e ao mesmo tempo ele já menciona um Dorne, e Dorne não está sendo um reino que também está passando o seu apoio para o rei Viserys. Tanto que ele menciona que Dorne pode ser um problema futuro, que ele não vê como um problema, mas ele sabe que pode ser um problema futuro. E eu acho que toda essa parte, misturando com todo o conceito do episódio, mostrando como dentro do reino as pessoas não confiam no Viserys, como por exemplo, você tem o Corlys e a Rhaenys, que são de uma família alta dentro quando eles viviam em Valyrian, que é a área dos Targaryen, você vê como eles tentam manipular o rei e brincar com essa ideia de que ele precisa de uma nova rainha para poder vender a filha deles para ele, a Laena, para poder ser a nova rainha e ocupar o Trono de Ferro. E dessa forma, os Targaryen serem mais fortes do que nunca. É bem verdade que isso faz total sentido com a relação dos Targaryens desde todos os livros que a gente viu até agora, que é a relação de eles sempre tiveram relações de filhos entre eles, exatamente para poder deixar o trono forte, deixar os Targaryens cada vez mais fortes, e essa união faria total sentido.
sentido. Na parte política dos Targaryens faz sentido, mas também não pode negar que tanto Corlys como a Rhaenys, eles viram, eles sabem que o Viserys é um rei fraco e influenciável. Por isso também que eles tentaram jogar sujo de certa forma, pra cima do rei. Por outro lado, outra pessoa que se mostra cada vez mais um mindinho para esse universo é o Otto, onde ele, desde o primeiro episódio, colocou a sua filha Alicent perto do rei Viserys, para exatamente também tentar colocar o seu nome no reino, tentar fortalecer o nome da sua família. Ele não quer que a filha dele case com o rei Viserys porque ele acha que vai ser importante, e sim porque ele quer que o nome da sua família fique forte. Além disso, tanto que ele é o cara que no primeiro episódio queria muito tirar o Daemon de perto do conflito de todo o que tá acontecendo ali, porque sabe como ele é um cara que ele tem toda a parte mais vil dele, mas ele também tá ali mas ele também sabia como ele influencia o rei. Então desde o começo do primeiro episódio a gente via isso. Então esse segundo episódio foi muito importante para estabelecer esses conflitos, mostrar como o rei é fraco e como ele está perdido. Ao mesmo tempo que a gente tem todo esse lado do rei, que eles usam essa desculpa do rei ser fraco para estabelecer vários conceitos de política do lugar, para já mostrar como funcionam os bastidores de política, tanto como o Otto, como eu falei, como o Corlys, como também outras pessoas do pequeno conselho e de fora do reino. Ao mesmo tempo, o episódio foi muito importante para estabelecer para o público que a Rhaenys está sim pronta para poder comandar o Trono de Ferro, porque todas as atitudes dela no primeiro episódio não são tão grandes, porque eles precisam mostrar muita gente no primeiro episódio. Então, a gente mais conheceu ela e conheceu esse espírito aventureiro da personagem. Nesse segundo episódio, a função dela é diferente. É mostrar como ela é uma mulher forte, independente, e que ela está mais pronta, talvez, hoje, jovem, para comandar o Trono de Ferro do que o próprio pai. Tanto que isso mostra na parte que ela tem uma atitude forte, como ela pensa fora do que aqueles caras pensam, aquelas pessoas mais velhas pensam, e, obviamente, na cena que ela vai até a Pedra do Dragão conversar com seu tio Daemon e pegar o ovo de volta. Tudo isso é para estabelecer como é uma personagem forte, independente e que sabe as decisões, sabe o que ela tem que fazer. É muito legal ver como eles vão, é muito interessante ver como eles vão desenvolver a personagem ao longo de toda a série. Além disso, é muito legal ver como o episódio já apresenta pequenos conflitos e deixa para estabelecer eles para o futuro. Como, por exemplo, como vai colidir lá na frente a Rhaenys com o Otto. Porque o Otto, ele é um cara que visivelmente pensa no reino como algo muito fora da caixinha e muito na parte política, na verdade. E isso é bem estabelecido na parte de quem vai ser o novo cavaleiro principal da Guarda Real. Onde eles escolhem, onde o Otto queria que eles escolhessem não um cavaleiro por ele ser um grande cavaleiro, mas sim para fortalecer as famílias do reino. Tanto que quem ele recomenda para ser os cavaleiros para a princesa são cavaleiros que não são conhecidos por serem bons em batalha, e sim pelo nome da família, e ela escolhe alguém que já teve experiência em combate. Esses conflitos pequenos que já vão sendo apresentados vão ser importantes para o futuro, como por exemplo, o Corlys no final do episódio, obviamente fica revoltado pela escolha do Viserys de se casar com a Alicent, outra prova de que ele é um rei fraco e que não sabe cuidar da política. E essa aliança que tá aparecendo do Corlys com o Daemon não é uma aliança que ele vai abandonar o rei, mas essa é aquela coisa dele, se precisar trocar o rei por ele, ele vai trocar. Ele vai querer colocar o Daemon como talvez alguém de dentro do trono. É muito legal também ver como eles, essa série, a cada episódio, nos 2 primeiros episódios, conseguiram muito bem já introduzir algumas coisas da parte Targaryen, desde a parte dos dragões, desde conceitos de universo mesmo, mencionando o nome de dragões mais velhos, até chegando numa parte mais falar de família, de tradição, de qual família é mais velha, de como funcionam os dragões, porque muita gente acha, por exemplo, que todo mundo que tem o cabelo prata na série pode montar um dragão, mas não é bem assim, né? Não é só ser um Targaryen. E o Corlys explica isso muito bem na cena final, falando que ele herdou a parte dos mares, tanto que ele não é, muita gente fala, o episódio deixa parecer que ele só é o senhor dos mares, o senhor dos barcos,
porque porque ele é forte, mas não, ele explica a importância dele como, ele até ganhou o nome, né, a Serpente dos Mares, pra mostrar como ele é um cara imponente e importante. Pra fechar esse episódio, eu também queria falar um pouco do Daemon, porque ele não apareceu muito, ele vai ser muito importante pra série como um todo, pro desenvolvimento do que vai acontecer, mas eu entendi porque ele não apareceu tanto. No primeiro episódio, era muito importante ele ter uma função, aparecer, gerar o conflito do episódio como um todo, exatamente porque pela importância dele. Aqui, ele tinha que ser deixado de lado e só ser mencionado porque essa é a função do Daemon, essa é a função de mostrar a diferença de um cara que, apesar de ser vil, ele pensa mais na parte política do que um rei que não pensa. Tanto que, no primeiro episódio, quando o Daemon tá perto do rei Viserys, você pode perceber que ele, como um todo, ele é um personagem que fazia com que o conselho não crescesse pra ser muito do rei, não tentasse manipular muito ele. E a não presença dele já mostra como um todo mundo conseguiu, de certa forma, manipular ele nesse primeiro episódio. Eu gostei desse segundo episódio, porque eu acho que ele fez exatamente o que ele tinha que se fazer como um segundo episódio. Se o primeiro, como eu falei, foi muito importante para apresentar quem são os personagens e qual vai ser a dinâmica da série, esse segundo foi muito importante para estabelecer quais vão ser os principais conflitos da temporada. E eu acredito que, nesse ponto, eles fazem muito bem isso, fazendo com que esse seja um episódio muito bom. Porque não é só isso, né? Como eu falei no primeiro episódio e repito aqui, eles estão, nesses dois primeiros episódios, sabendo usar muito bem a parte política. E agora que vem o terceiro episódio, e que eles, já que esse primeiro e segundo teve muito a visão do Viserys, pra gente saber como ele é como rei, que o terceiro, o Daemon, tenha mais espaço e mostre por que ele é tão importante estar perto da coroa. Mais uma vez, um episódio que eu gostei bastante, e eu fico feliz porque é isso que eu esperava de uma série envolvendo o universo de Game of Thrones. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do segundo episódio de House of the Dragon? O que você pensou sobre ele, o que você espera do futuro da série? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.